A almina é mais compacta e geralmente nem fungo nem bactéria, que são chamados estrategistas R, estrategistas K, não consegue comer, né? Ou vão lá se alimentar da almina. Então, em áreas novas, em áreas que não tem matéria orgânica, tem resultado sim ácidos úmicos e ácido fúlvico, na minha opinião, né? Principalmente solos arenosos, porque você está colocando um monte de microbiológico ali, né? Às vezes abrindo uma área e tu tá colocando um monte de microbiológico que às vezes não tem. Gente, você tem que pensar que bactéria e fungo é ser vivo. Eles respiram e comem. Né? Então, você imagina, você chega lá, aí tem uma outra, ele chega lá e joga num solo a 40 graus uma bactéria. Aí pagou 100 conto lá no Megatéria, no Bacillus, não sei mais no que, no Bacillus. Em 24 horas você 24, acho que é 30 segundos. Mano. É aquela história, bota, né, entende? Quando não tem palhada, por exemplo. Então, gente, sim, ó. Agora, em áreas que tem já a matéria orgânica mais elevada, né? Assim, pela experiência que eu tenho, tá? No sentido assim, eu não vejo muita vantagem, não. Assim, eu não sei bem num ponto. Você assim, já tá com um sistema mais construído. Você já né, tem, porque matéria orgânica é ácido fúlvico, exato. Né? Então, assim, ó, sim, bactéria se alimenta de palhada, material orgânico, tá? Isso é importante. Ó, se tu tem palha, tu vai colocar ácido úmico e ácido fúlvico, é mais fácil até de a bactéria comer. Mas se tu tem palha, talvez também não tenha tanto resultado assim. Entende? Mas por quê? Porque aquilo lá tudo vai ser transformado. E uma bactéria, na verdade, a comida que você tem que ter é palhada. Ácido úmico e ácido fúlvico é como se tu estivesse dando soro para a bactéria, entende? Ela tem que ter lá a comida do dia a dia, então por isso que palhada é todo ano. Né? A gente tem, inclusive, acho que também tem lá um evento que fala, a gente vai falando de efeito Prime positivo e efeito Prime negativo, tá? Temos aula no curso da Raiz da Solução que só fala disso. Exatamente. Então, João, né, complementando assim, para mim, ácido úmico e ácido fúlvico, tu pode ir complementando. Eu concordo, né, 100%. Numa área nova, arenosa, que não tem matéria orgânica. É o que a gente vê no campo. À medida que nós vamos evoluindo essas áreas, que essas áreas vão criando um aporte de carbono, vão melhorando a matéria orgânica, através de palhada, rotação de culturas, a tendência é que os resultados sejam menores. Agora, detalhe, Leandro, temos que tomar cuidado que são produtos complicados de trabalhar. Bem complicado. Bem complicados. São produtos densos, são produtos que têm 1.6, 1.7 de densidade. É complicado de mistura. Então, geralmente tem que fazer separado. Funciona nessas condições que nós acabamos de falar, mas toma cuidado ali, porque o operacional disso aí não é fácil. E até se você for usar no micron, por exemplo, né, no suco, geralmente são produtos densos, que nem o João falou, e você está usando bactérias, você tem que aumentar a pressão. E vocês têm que entender assim, ó, tem um dado muito importante isso. Você está botando bacilos lá, está botando bradyrhizobium, mas bactéria aguenta uma pressão no micron até 2,5 olha só, que informação. Que informação. Tipo, de repente o cara coloca a pressão lá, para poder sair no bico. Vazão, E aí você coloca uma pressão de 4, 5 PSI lá, e isso mata a bactéria. A bactéria não aguenta essa pressão. Então você tem que ir até, acho que se eu não me engano é 2,5. No máximo 3 ali de pressão para tu não matar as bactérias. Para quem tá ao vivo aí, essa informação já valeu ter acordado cedo. Então, até aqui o Fernando tá perguntando onde, João, que pode encontrar o podcast de AP? Ou de todos os outros. Ó, entra no YouTube. Pessoal, nós temos 2 plataformas. Nós temos o YouTube e nós temos Spotify. Todas as 2 plataformas, só colocar lá a Raiz da Solução Podcast. Vocês já vão ver todos os episódios. Quantos episódios nós temos até hoje, Emerson? Nós temos 43 episódios. Já temos 43 episódios. Todo sábado temos 44. Todo sábado tem episódio novo. Agora o do Gauchinho, não vou saber te falar qual o número, mas só entrar lá no Spotify ou YouTube, a Raiz da Solução Podcast, você vai encontrar não só conteúdo sobre agricultura de precisão, mas vários outros. Temos professores convidados. Cara, é muito conteúdo. 0800 dá para passar muito tempo dirigindo, ouvindo podcast e aprendendo. Perfeito. Então, só entrar lá no YouTube, digitar, ou no Spotify, beleza. Aqui o Vargas fez uma pergunta. Magnésio de 0 a 20, solo argiloso acima de 20% na CTC? Tá perguntando? Cara, se conseguir... Vamos pensar. Eu hoje busco, né, gente, assim, ó, a magnésio hoje, também temos um podcast só sobre ele. É importantíssimo ter podcast, ter magnésio, pelo menos 20% em solo argiloso também. Gente, quero que vocês entendam o seguinte, vou dar bem a minha opinião para vocês assim, ó, presta atenção. Demais 20% dos argilosos. Eu falo assim, solo arenoso é importante, assim, ó,
é fácil, ou assim, consegue alta produtividade? Sim, mas os argilosos têm um potencial muito maior, que não está sendo explorado, e é justamente isso. Então, se você tem 20... Cara, se você tiver 15% de magnésio numa CTC, de uma CTC, de um solo argiloso de 15, é bem mais centimol ou milimol do que 20% de magnésio numa CTC de 5. Por isso eu te falo, o potencial de um solo argiloso é muito grande, não é? Entende? Então você, cara, que tem todas as interações, mas quem tem um solo de 60, 70 de argila tem uma bênção na mão, né? E não tá sabendo lidar. E principalmente com compactação de solo que tá tirando esse potencial. Mas, gente, sim, pra mim, solo, ou solo que tem capacidade de produzir acima de 100 sacos por hectare, tem que ter 20% na camada 0 a 20 da CTC e tem que ter aí pelo menos uns 10, 12% na camada 20 a 40, tá? E magnésio é importante, inclusive, né, João? Dá para nós falar isso? Nós temos só 2 parâmetros aí que nós revolvemos solo. Perfeito. Só tem 2... Informação rápida, né? Acho que até tu pode falar, João, enquanto eu procuro outra pergunta, assim, ó, quais são os 2 nutrientes e na camada 20 a 40 que a gente resolve botar um gradão? Perfeito. Só antes de responder essa pergunta, o Emerson pegou para nós aqui, não sei quem tinha perguntado, episódio 9 é o do Gauchinho da Agricultura de Precisão. Então hoje, pessoal, informação rápida, muito importante para vocês. Hoje nós tomamos decisão de revolver um solo, de resetar um solo a partir de 2 parâmetros. Nós olhamos para a camada de 20 a 40 e nós enxergamos o fósforo e o magnésio. Se nós temos um desses 2 limitando a sua camada de 20 a 40, é um parâmetro interessantíssimo para a gente estar revolvendo o solo. Uma vez que nós estamos em regiões onde nós temos condições adversas de clima. Porque onde chove muito, você vai pouco utilizar essa camada de 20 a 40, não vai fazer tanta diferença para você. Mas onde você tem veranicos de 10, 15, 20 dias, onde essa camada de 0 a 20 ela seca e você precisa acessar a camada de 20 a 40 condicionada nutricionalmente, se você tiver magnésio baixo ou fósforo baixo, você não vai ter boas produtividades. Então esses 2 parâmetros a gente dá uma organizada e revira o solo. Beleza? Beleza. Deixa eu tentar aqui achar, João, aqui que o telefonezinho aqui tá complicado. Normal. Não, é que aqui por isso que eu falo, a gente tem que ter tudo coisa boa, né? Quando for falar falar assim que nem o cara que já pega e aqui tá difícil de pegar a pergunta. Deixa eu ver se eu dou uma olhadinha. Vamos lá aqui. Uma pergunta aqui do Thiago. Ô, Thiagão, aqui. Bom dia. Vou fazer correção de boro com Lexita agora no inverno. Qual a melhor época de aplicação para a soja? Melhor aproveitar o mesmo no verão, tá? Região aí do Paraná, João. Tem uma pergunta muito boa aqui do Thiago. Ó. Eu vou começar falando aqui, João. Não sei Repete aí, Andrão. Ó, vamos lá. Ó, ele fala assim, ó. Ele quer fazer a aplicação de boro, uma correção de boro Lexita agora no inverno. Certo. Daí qual que é a melhor época de aplicação para pensar em aproveitar esse boro lá na soja? Tá? Então, aqui é interessante a pergunta, até porque realmente não é dessa forma que a gente recomenda, tá, Thiago? Por quê? Acho que eu começo aqui, João. Pode ser. O que acontece, ó? O boro, ou a Lexita mesmo, apesar de ela ser uma liberação um pouquinho mais lenta, mas o boro é o seguinte, principalmente quando tiver um pH que não tiver de perto do 6,5, ele não tem carga, ele vai se transformar mesmo, a Lexita vai se transformar em ácido bórico, que é H3BO3, ele não tem carga. Então é o seguinte, ou a planta absorve ou ele lixivia. E vai embora. Para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade e bora pra lida.